Pessoal, a paz de Cristo, a paz do Senhor, uma excelente tarde para vocês. Estamos ao vivo nessa tarde de domingo, paz do Senhor Jesus. Eu já peço a vocês que curtam esse vídeo, essa mensagem, essa conversa e também se inscrevam no canal. Quem ainda não está inscrito, e se você já está inscrito, confira a sua inscrição. Como eu sempre falo aqui, o YouTube está desinscrevendo as pessoas e algumas pessoas que tinham inscrição não estão conseguindo rever as suas inscrições. Pessoal, eu botei o título aqui e um pouquinho polêmico, né? Cometa erros novos. Alguém dirá no meio da multidão: cometa erro nenhum. E eu direi de volta: impossível, né? Ter que se tornar um alienígena ou então um anjo para poder não cometer erros. Porque nós, quanto humanos, essa é a nossa condição. A condição de homens pecadores. Então errar é sim uma coisa que faz parte, infelizmente, da nossa condição humana, na nossa vida. E aqui, enquanto estivermos, nós cometeremos erros, né? O que fazer? Eu acho que um processo, realmente nós vivemos um processo, né? E erramos, mas quando cometemos os mesmos erros, nós rodamos, né? Nesse processo não avançamos. Lembra de Israel cometendo os mesmos erros de rodear durante anos a montanha de Seir? E o Senhor fala: olha, já tem rodeado demais essa montanha, vira para o norte. Então, às vezes é necessário errar diferente. Eu lembro que quando eu segui aquela cartilha, há uma cartilha da restauração e todo mundo sabe que há. Deixa aí, não liga, não liga, dá presente, não dá presente, faz isso, não faz. Aí tem umas regrinhas e tem uma cartilha aí oficiosa, não é oficial, mas é oficiosa. Eu segui a cartilha à risca. E uma vez eu lembro que eu falei assim: eu tô pronto, eu sigo a cartilha à risca, eu faço tudo certinho, eu tô pronto. E aí eu lembro que o Senhor me botou à prova, né? Numa situação que eu até então não identificava como um erro meu. Não identificava. Eu achava que aquilo dali era uma coisa tranquila. E os nossos erros, alguns, a maioria eu creio, a maioria deles nós conhecemos, nós sabemos, né? Quais são os nossos pontos fracos, as nossas falhas, as nossas... E aquilo ali era o meu forte. Eu falei: não, aquilo ali eu tô jogando em casa com a torcida a favor, né? O outro time tá com menos 2 jogadores. Não tem como dar, né, ruim nessa questão, dar problema nessa questão. E eu com a minha receita de bolo em dia, né, como a Paula tá dizendo aqui, a minha cartilha certinha. E o Senhor permitiu que uma situação se criasse. E tudo aquilo que eu fazia aqui, né, que teoricamente eu faria de certo, eu fiz de errado. E misericórdia. Eu saí arrasado daquela situação. Falei: misericórdia. Falei: Senhor, por que eu fiz isso? Eu descobri que eram erros que até então estavam ali, né? Meio que invisíveis, né? Eu achava que não poderia cometer aquele tipo de erro. Mas foi bom porque quando nós erramos, né, nós aprendemos também. Eu sempre comento aqui no canal dizendo que quando nós aprendemos do Senhor, nós podemos aprender de algumas maneiras. Aprender ouvindo a voz de Deus, né? O Senhor vai lá e fala contigo: servo, serva, faça isso, não faça isso, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Aprender pela obediência, né? E a obediência você vai vendo os resultados de ouvir a voz de Deus. Podemos aprender pela desobediência na vida dos outros. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa fez tudo aquilo que Deus falou para ela não fazer, e você vê dando errado e você fala: meu Pai amado, não quero isso para mim, né? E podemos aprender pela desobediência na nossa vida. E é a pior forma possível e é a que mais nós aprendemos. Na verdade, é a mais comum, não é a que mais nós aprendemos. Todas elas têm a mesma efetividade, mas a frequência maior eu acho que é nessa. Aprendemos errando na nossa vida. Essa é a pior forma de aprender, mas é a que mais acontece. Nós tomamos atitudes erradas, escolhas e reações, ações, e nos vemos nessa situação. Então, erros são naturais, são comuns, como eu falei, né? Mas o Senhor quer nos dar um ensinamento através das nossas falhas. Então, cometa erros novos. Cometa erros novos. Isso por si só já é um progresso, porque você já entendeu que aqueles erros que você cometia ficaram para trás. Quando nós entendemos isso, né? E alguns personagens bíblicos,
eles repetiam os erros, né? Você vê Saul. Saul, ele tinha uma teimosia terrível. Ele costumeiramente queria tomar a frente das coisas, meio que na empolgação, e ele, por fim, acabou tendo o seu reino rasgado por conta disso. Ele ofereceu um sacrifício que não era para ter oferecido. E aí chegou o profeta e falou: olha, o que tu fez? Né? Então repetindo os mesmos erros. Sansão. A gente olha aquelas tentativas de Dalila de tirar de Sansão o segredo dele. Parece coisa dos Trapalhões, né? Quem viu os Trapalhões, né, nos anos 80, nos anos 90, aquelas piadinhas, aquelas pegadinhas bobas, sabe? Sabe o que vai... Tá na cara, né? O que vai acontecer. E Dalila ali com aquelas pegadinhas, aí parecia pegadinha do Silvio Santos pra cima de Sansão, aquelas coisas bobas, fácil de você entender que ela estava sendo usada ali para poder... E parece que Sansão não via, né? Enxergava aquela situação, não... E pelo contrário, ele ali o tempo inteiro, né, repetindo o erro de estar próximo daquilo ali e tal. Então, chegou um momento em que ele liberou ali, contou os segredos do seu coração, não escondeu nada, como diz a palavra, e acabou que ele perdeu quebrou o seu voto, né, o voto de Nazireu. Então, errar é humano, errar é humano e perdoar é divino. Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque isso aí não pode ser desculpa para que venhamos a justificar os nossos pecados, os nossos erros, que todos nós temos, a começar em mim, tá, irmãos? Começar isso aqui que vos fala, eu falo o seguinte para vocês, isso é o que eu tenho para mim. O que explica os nossos erros é a nossa natureza, né, pecaminosa, mas nada justifica os nossos erros, embora explique, né? Então, nesse processo é necessário seguir, é necessário continuar, e respondendo à pergunta do Wagner Machado, todo o processo ele é um processo de libertação, ele é um processo de cura, né? Então, quando nós somos curados, temos que alcançar essa cura. Você não consegue se relacionar com ninguém enquanto não for curada. Eu não consigo me relacionar com ninguém enquanto eu não for liberto, curado. Então, a libertação e a cura são necessários. Então, agora, a libertação, como assim? Cura, como assim? Eu acho que tem coisas que a gente só vai ter a plenitude delas na eternidade. Mas temos que ter um nível aceitável de cura e de libertação. Que nos permita, né, seguir e prosseguir. Então, assim, e aí esse medo que tu tens de traição e tudo mais, você perde. E quando você deposita no Senhor a sua confiança e você é curado daquele mal que lhe foi feito, o que diz o salmista? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não guardar a cidade, não adianta. Você pode botar uma câmera na pessoa que vai acontecer. Entendeu? Pode botar um drone sobrevoando, seguindo a pessoa 24 horas. Uma hora ou outra vai acontecer. Entendeu? Então, assim, é o Senhor quem tem que guardar a cidade. É claro que tem que vigiar o sentinela, mas só que o Senhor é quem guarda a cidade. Então, a nossa confiança está em Deus. Eu lembro que uma vez, numa crise de ciúme que eu tive, né? Mas foi bem boba, bem infantil mesmo, assim, boba. Só que chegou na pessoa que eu não queria que chegasse, né? A pessoa em questão era o pastor da minha igreja. E faz um tempo, uma situação assim bem patética, mas... Ai, Deus. Mas assim, aí ok. Aí eu chegou no pastor da minha igreja, e o pastor era um pastor muito descolado, né? Um pastor muito extrovertido, brincalhão, e meu amigo. Aí ele virou e falou assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Tu acha que eu sou mais bonito do que a minha esposa? Eu falei: ô pastor, eu não tenho o que falar. Eu acho que, né, cada um tem a sua beleza, todos nós, né? Eu acho que Deus foi quem nos criou, somos criaturas de Deus. Ele: não, fala a verdade, para de me enrolar. Aí eu falei pra ele assim: não, ela, né, segundo os padrões de beleza do mundo, tá. Aí eu dando aquela volta, né? Tá, ele: pode falar, cara. Eu falei: ela é mais bonita que você é mais feio que ela mesmo. Ele: antes de eu te falar o que eu vou falar, você também é mais feio que a sua. Na época ele falou isso pra mim, né? Ele disse assim: rapaz, eu não tô 24 horas com ela. Eu não tô 24 horas com ela. E aí, o que eu faço, né? Eu vou botar um espião,
detetive para poder... Aí ele foi abrir esse texto da palavra, né, dos Salmos. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Ele falou, olha aqui, é isso aqui, ó. Relacionamento, seja qual for, seja quem busca uma restauração, quem não busca mais, quer seguir, você vai se relacionar com uma pessoa, você não vai estar 24 horas com a pessoa. Então, tem que alcançar o nível de cura e de confiança na pessoa e em Deus, sobretudo, para você falar, amém? Falou, rapaz, então, aí chega o moral da história, eu tô aqui, eu não sou grandes coisas, ela é uma mulher bonita e eu confio nela e confio no Senhor. E a gente vive feliz aí há 15 anos. Então, é mais ou menos por aí, tá? Então, dentro dessa questão que o irmão perguntou, acho que a confiança é tudo, né? E sobretudo a cura, o tratamento do Senhor. Agora, voltando ao assunto, é hora de sair, né? De abandonar os erros recorrentes, aquilo pelo qual nós falhamos, digamos assim, com uma certa frequência, né? De uma maneira repetida. É hora de deixar isso para lá, tá bom? A gente seguir, cometa novos erros, é natural. Perdão, na nossa jornada é natural que venhamos a cometer novos erros, porque venhamos a passar por situações novas, até então que não tínhamos, né? Até então vivido. Então é isso, prosseguindo, avançando e seguindo rumo à salvação e seguindo também rumo à restauração da nossa vida, a nossa libertação, a nossa transformação, tá bom? Deus abençoe vocês nessa tarde. Logo mais à noite trarei uma outra mensagem. A paz do Senhor Jesus.